Irmãos, o nosso assunto hoje é esse aí, olha, amando as almas pela fé. É isso mesmo, esse é o tema da nossa mensagem hoje, amando as almas pela fé. No livro de João, no capítulo 12, nós temos uma ordem de Jesus, veja comigo essa ordem de João, capítulo 15, versículo 12, não é capítulo 12, é capítulo 15. É uma ordem expressa. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma ordem urgente de Jesus. Qual é a ordem urgente de Jesus? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, igual eu vos amei. Note bem essa ordem, grave ela na sua cabeça. Jesus, ele não está com brincadeira aqui, ele está dizendo uma coisa para os apóstolos, particularmente para os apóstolos, ele diz assim, olha, eu estou dando o meu mandamento é o seguinte, tá? Eu quero que vocês amem, tá? Uns aos outros, ou seja, eu quero que vocês se amem igual eu amei vocês. Se Jesus tivesse dito assim, olha, eu quero que vocês se amem, hein? Eu quero que vocês amem uns aos outros, isso era uma coisa. Agora, Jesus ele não está pedindo isso, ele não está pedindo qualquer tipo de amor. Jesus ele olha e diz assim, eu quero que vocês amem uns aos outros, igual eu amei vocês. E como é que era o amor de Jesus, meus irmãos? O amor de Jesus é um amor sobrenatural, não é uma coisa deste mundo. Mas pastor, mas se não é deste mundo, nós somos deste mundo. Então como é que nós vamos amar como Jesus amou? É por isso que o tema da nossa mensagem é amando pela fé. Então, irmãos, o amor de Jesus é um amor sobrenatural, é um amor incondicional. Olha só, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus por nós, não foi quando eu ou você achávamos que estava no momento de santidade e consagração. Não é naquele momento de santidade, consagração, de oração, de jejum, que, meus irmãos, é dito que Deus te amou quando você se consagrou. Deus te amou quando você ficou 40 dias de jejum. Não, não é isso que está escrito aí. Está escrito aí que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. O que Deus viu em nós para nos amar? O que eu e você, nós fizemos para merecer esse amor? Pare para pensar. O que você fez para merecer o amor de Deus quando Ele te chamou? Quando Ele te trouxe para a casa dEle? Quando Ele realmente olhou para você e você olhou para Ele e disse, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Eu digo para o que você fez de bom, né? Você acha mesmo que você merecia alguma coisa assim, né? Qual que foi a exigência prévia de Deus para te amar? Porque a gente fala isso para as pessoas, né? Ah, para mim te amar você vai ter que fazer isso, aquilo, aquele outro. Tá bom. Mas qual foi a exigência que Deus deu para você, para Ele dizer assim, eu te amo? Nenhuma exigência da parte de Deus. Deus não cobrou nada de você. É o amor, apesar de e não por causa de. Ou seja, o que somos ou o que já fizemos para agradá-lo. A gente é assim. A gente ama desse jeito, porque a pessoa me ama, eu amo ela. A gente ama porque aquela pessoa já me ajudou muito, então eu amo ela. Ah, porque aquela pessoa foi muito boa para mim, para minha mãe, para meu pai, para minha avó, para meu avô, sabe lá quem, né? Então eu amo ela. Agora é difícil a gente olhar e falar assim, olha, eu amo aquela pessoa apesar dela me odiar. Eu amo aquela pessoa apesar de todas as coisas que ela já fez de ruim nessa curta vida que ela tem. Está vendo a diferença? A diferença está aí em Romanos capítulo 5, versículo 8, que é o amor apesar de e não por causa de. Veja que esse amor tem algumas características distintas, né? Isso está em 1 Coríntios capítulo 13, eu sei que você sabe, mas só estou querendo lembrar vocês onde está o texto, né? Esse amor não maltrata, esse amor não procura seus interesses, não se ira facilmente, quer dizer, não fica bravo, né? Esse amor não guarda rancor, esse amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera e pior, tudo suporta. Por que pior? Porque é pior quando a gente fala de nós, porque esse é o jeito de Jesus amar, esse é o jeito que Deus ama. Quando Deus coloca essa lista, Ele não está pensando nele, Ele está pensando em nós. Ele está pensando, meus irmãos, que a gente maltrata Ele, que a gente procura o nosso interesse e não o interesse dEle, que nós nos iramos facilmente, guardamos rancor, né? Nós, às vezes, nos alegramos com a injustiça e ficamos tristes com a verdade. Nós não queremos sofrer, nós não queremos acreditar em algumas coisas, nós não queremos esperar a mudança de uma pessoa, nós não queremos suportar nada. Mas esse é o amor de Deus colocado para nós, tá? Esse é o amor. A ordem de amar, meus irmãos, é um desafio, é o maior desafio que o crente tem, é essa ordem, é a ordem de amar, né? Então, por que eu digo que é um desafio? Como é que nós estamos acostumados a amar, em comparação ao que Deus pede? Como é que nós estamos acostumados a amar, né? Só de palavras. O nosso amor não atende ninguém, não ajuda ninguém, a não ser que é do nosso interesse. Quando tem um interesse familiar, um interesse sentimental, um interesse trabalhista, né? Então aí parece que nós amamos, tá certo? Então, como é que nós estamos acostumados a amar? Só de palavra. Nunca alcança, nunca aproxima, não aceita ser machucado, não se doa, só exige. Esse é o jeito que nós amamos. Esse é o jeito que o homem ama. E como é que a gente vai escapar disso? Aliás, está mais uma coisa aqui. Nós amamos apenas as pessoas que nos amam, né? Qual que é o desafio então? O desafio é esse aqui. Meus filhos, não ameis só de palavras. Eu quero que vocês amem de ações, de obra. Eu quero que vocês amem de verdade. Então é um desafio, nesse sentido, é um grande desafio, né? E a ordem de amar exige o quê? Exige aquilo que nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 2, que também está escrito aqui na tela. O que está escrito lá em Tiago, capítulo 2? Olha, se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer um de vocês dizer assim, vá em paz, aquecei-vos, comei, até satisfazer-vos. Aquecer como? Comer o quê? Porém, sem dar alguma ajuda concreta, o que adianta isso? Esse é o amor do gogó, esse é o amor de palavras, esse é o amor interesseiro. Meus irmãos, o que Deus está falando aqui é que é um desafio para mim aprender a amar, e é um desafio para cada um de nós aprender a amar de verdade, a amar com ações, né? E como é que a gente pode amar desse jeito? Olha, primeiro, aprende isso. Você em você mesmo, né, de você mesmo, perdão, da sua própria natureza humana, você não tem condições de praticar esse amor dito por Jesus. Da sua própria natureza humana, você não tem condições. Olha, Jesus no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 40, versículo 44, ele diz assim, amai os vossos inimigos, amai aquelas pessoas que odeiam vocês, amai aquelas pessoas que vos maltratam, que vos perseguem. Umas palavras muito pesadas para nós, seres humanos, ouvir. Não é fácil não, né? Então como é que a gente vai amar os nossos inimigos? A palavra já está falando, é meu inimigo, né? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Agora como é que eu vou amar uma pessoa que me maldiz? O que é isso? Ela fica pelas costas falando mal de você. Você está ali tranquilo, em paz, né? Está meio zen ali, e a pessoa está lá insistindo em falar mal de você pelas costas. Fala mal de você lá na sua casa, que seja, fala no trabalho, que tem bastante gente assim, né? Passou o corredor, pronto, já começa a falar mal nas costas, mas já muito mais. É ódio por ódio. Aliás, é dente por dente, olho por olho, pé por pé, vida por vida, é assim, sabe? Você me odeia, eu te odeio. Pronto, tá? E se a pessoa te maltratar?
cria-se um sentimento de mágoa, cria-se um sentimento de rancor, de ressentimento terrível no nosso coração, quando nós somos maltratados. Mas a ordem de Jesus é amar, apesar dele ser seu inimigo, apesar dele te maltratar, apesar dele ficar falando mal de você pelas costas, apesar dessa pessoa te perseguir o tempo todo. E tem outras situações. Como é que você vai amar aquelas pessoas que estão sempre tendo vantagem sobre você? Você entra no serviço no mesmo dia que a pessoa, passa 15 dias, a pessoa é promovida, você não. Aí você está ali andando, eu estava citando o exemplo ontem, olha como é que a gente é, como a nossa natureza é ruim, o ser humano é ruim. Vamos dizer que você vai com o seu melhor amigo, e vocês estão numa rifa e vai sortear uma Mitsubishi, vamos colocar assim, uma Mitsubishi, sabe, uma cabine dupla aí, Então, você tem lá o número, 43, entrou, e o outro, 44, E aí você é o 43, o outro é o 44, aí saiu o número, no meio de 1 milhão de pessoas lá, se saiu 150 lá, não sei aonde lá, você não vai sentir nada, nadinha, perdi, Mas se sair o tal do 44 e você ser o 43, você é amigo do camarada, não é isso que acontece? O cara está tão contente que ganhou e você não consegue ficar feliz. Por que que é assim? A pessoa está se dando bem na minha frente, graças a Deus, melhor do que se dar mal. Como é que a gente vai se livrar desse ciúme, dessa inveja maldita? Bem, meus irmãos, como é que nós podemos amar, como Jesus disse, eu quero que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Não é de qualquer jeito, como eu vos amei. Então, como é que a gente vai poder amar assim? Olha o que diz o livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Deus, Ele colocou uma semente de amor. Quando você entregou sua vida para Jesus, você se tornou um homem nos nossos corações. Isso faz parte do homem espiritual. Eu disse, Deus colocou, meus irmãos, isso dentro de nós, vamos dar uma pulada aí. Jesus, Ele faz o quê, então? Jesus, aonde nós lemos, agora sim, vamos voltar lá para Marcos capítulo 6, todo esse texto que nós lemos em Marcos capítulo 6, do versículo 30 até o versículo 42, tem o objetivo de mostrar para nós como amar pela fé. Um exemplo prático, perfeito, um exemplo simples que Jesus nos dá, como é que eu consigo amar uma pessoa pela fé. Então, como é que vai funcionar isso? Olha, o que Jesus vai fazer? Primeiro, Ele vai nos fazer ver as pessoas como realmente são. Como é que as pessoas são? São almas que precisam ser amadas. É a primeira coisa. O Deus nos ajuda pelo Espírito Santo, pela fé, você consegue enxergar as pessoas como elas são. Como elas são? Não vale nada. Não, calma. São pessoas que precisam ser amadas, Segundo, Ele mostra que nós não podemos amar mesmo as pessoas pela nossa própria força. Isso fica provado aqui no capítulo 6 de Marcos, tá? E Ele nos ensina que quando a gente dá o passo de fé, ou seja, quando nós agimos em prol das pessoas, o que acontece? O amor, ele se revela. E aí você tem motivo para agradecer. Você vai poder louvar o Senhor. Então vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 33 e versículo 34. Marcos 6, 33, 34. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, e a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, ele viu uma grande multidão, e teve compaixão delas, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus nos ensina a ver as pessoas como Ele vê. Nós já falamos muito sobre isso aqui na igreja. Aprender a ver as pessoas com óculos de Jesus,
Com as lentes de Jesus Cristo, aprender a fazer isso aí. Veja que o texto todo diz que as pessoas estão perto. E quando nós começamos a ler no versículo 30, Jesus pegou os apóstolos e disse: vem para cá, vem, não vamos ficar juntinho aqui, que está na hora do rango, está na hora de comer. Mas eles não tinham tempo para comer. Por que eles não tinham tempo para comer? Era só eles sentar para comer, pronto, batia lá na porta, né? Mas não era porta. Estava lá, meus irmãos, à beira-mar, e as pessoas viram Jesus. Acredita que Jesus pegou o barco e atravessou o mar ali, não é um mar tão grande assim também, mas alguns quilômetros a pessoa tem que remar, e foi lá para o outro lado. Quando a multidão viu que Jesus estava indo para o outro lado com seus apóstolos, acredite se quiser, eles correram tanto que eles chegaram primeiro que Jesus. Quando Jesus chegou lá, meus irmãos, eles já estavam lá, né, esperando. Ou seja, as pessoas estão perto. As pessoas estão perto, está aí no nosso redor, meus irmãos. As pessoas, você está no mundo, você vai conviver com pessoas, e pior, você vai conviver com pessoas de todo tipo. O que menos você quer, o que menos você imagina, você vai trombar com esse tipo de pessoa, né? Elas estão na nossa casa, são nossos vizinhos, trabalha com a gente, é um transeunte na rua, olha, você vai trombar com uma pessoa, né? Você convive com as pessoas, a pessoa sai para trabalhar, se ela pegar o Uber, vai ter que ver o camarada do Uber, é uma pessoa. Se ela pegar a circular, então ela vai trombar lá. Se vai entrar na empresa, já tem o porteiro, depois tem as pessoas que trabalham junto. Ou seja, eu sou home office, não interessa, você tem teu pai, você tem tua mãe, você tem as pessoas que trabalham na sua casa, trabalha, né, fica lá, e aí, né? Então, meus irmãos, as pessoas estão aí, bem pertinho de nós. É isso que Jesus mostra primeiro. Olha, não tem jeito de fugir das pessoas. É isso que o texto mostra. Você vai conviver com as pessoas. Então você tem que ver como Jesus vê. Como é que Jesus vê? Jesus vê com amor. Jesus vê e as ama, né? As almas, elas estão à procura de alguma coisa. Se você parar para conversar com alguém, coisa rara hoje, você vai descobrir que tudo que aquela pessoa quer é atenção, é carinho. Sabia disso? É que a gente não para conversar com as pessoas. Mas se você parar 1 minuto, 2 para conversar com as pessoas, você vai descobrir isso. Você vai descobrir essa atenção e esse carinho que eles estão precisando. Então Jesus sabe que essas pessoas estão perdidas, que elas estão necessitadas, e olha só no versículo 34, Jesus ele viu e ele teve compaixão, ou seja, Jesus teve amor por essas pessoas, olhou para elas e teve amor, ficou comovido por essas pessoas. Quantas vezes uma alma toca o seu coração? É esquisito que um crente nunca seja tocado por uma pessoa que está morrendo e indo para o inferno. E nós estamos no mês de missões, nós estamos, meus irmãos, na semana das missões. Quantos de nós, no dia do missionário, deveria estar na igreja, louvando a Deus, orando pelos missionários, para que as almas sejam ganhas? Então, pela fé, meus irmãos, a gente pode ver como Jesus, ele viu. Então, as pessoas, elas precisam da ajuda para encontrar Jesus. Então, você precisa ajudar essas pessoas a encontrar Jesus. Você não pode pegar o barco e remar mais longe, porque você vai estar perto delas, né? E aí, uma coisa muito importante é essa aqui. Nós precisamos ver as pessoas como pessoas de grande valor. Mas a pessoa é minha inimiga, a pessoa não gosta de mim, a pessoa me persegue, eu nem conheço. Olha, preste atenção. Nós precisamos ver as pessoas como almas de grande valor. É assim que nós devemos ver as almas, pessoas que têm valor. Sabe quanto que ela vale? Ela vale o mesmo tanto que você. Fulano não vale nada, vale o mesmo tanto que você. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele foi derramado por mim, por você e por aquela alma que não vale nada. A gente pode até falar para a pessoa, você não vale nada, né? Pode até falar, mas olha, a gente fala
da boca para fora e do coração ruim, porque nos falta amor. Porque, na verdade, a gente podia dizer, Jesus me mandou amar essa pessoa aí, tá? Mandou amar essa pessoa. Então, meus irmãos, eu tenho nós tivemos um missionário, né, muitos anos atrás, coitado, esse missionário, ele veio, o Royal, ele chamava Royal, eu me lembro do Royal, abra a boca, é Royal, né? Era uma propaganda antiga, mas, coitado, né, já morreu, já faz tempo já. A Mariazinha, acho que não conheceu ele, né, Maria? Porque quando a Mariazinha se converteu, ele já estava lá no Acre, mas ele veio para o Brasil tão feliz, tadinho, tão alegre, sabe, chegou, no mês que ele chegou, os missionários que estavam aqui, que já sabia falar português, que eram 2, foi embora. Aí ele ficou sozinho, sem saber falar português, sem nada, né? Coitado. Então, e diz que ele saiu um dia na rua para ver como é que é as pessoas, não sabia falar nada ainda, né? E aí saiu e ele viu um enterro, sabe? Naquele tempo não tinha carro para funerário, não, o máximo era uma carroça para quem tinha dinheiro, tá? Então ele viu o pai carregando um caixãozinho pequenininho nas costas, e ele ficou comovido com aquilo, porque a mãe ia atrás do caixão, passando a mão no caixão e chorando muito. Então ele disse assim que aquela foi a cena mais comovente que ele já tinha visto na vida dele, que ele nunca tinha visto uma coisa tão comovente como aquela. Aí ele disse, e a coisa que me deixou mais triste é que eu queria me aproximar daquele pai, porque diz que num determinado momento o funeral lá parou, sabe? Não lembro como é que fala quando as pessoas estão caminhando, né? Então naquele momento que eles estavam indo, parou. Parou por quê? Porque ele era um americano, com chapéu, bem vestido, coisa rara lá em Manaus naquele tempo. Todo mundo viu aquele homem bem vestido, parou, né? Ficou olhando para ele. E diz que o pai olhou para ele, diz que a mãe olhou para ele, com aqueles olhos tristes. E ele disse, e eu não podia falar uma palavra de conforto, porque eu não sabia a língua. Mas teve uma coisa que esse missionário fez, que a boca não falou, mas o coração falou. Ele não sabia, mas ele amou aquelas pessoas. A presença dele ali fez com que aquelas pessoas fossem amadas. E só de você olhar para uma pessoa, a pessoa sabe que você ama ela, que você tem amor por ela. Então, meus irmãos, é assim, aqui Jesus nos ensina a ver as pessoas como Deus vê, ou seja, aquelas almas, elas têm muito amor. Pode ser a pior pessoa do mundo, né? Que a gente fala, essa não vale, essa pessoa vale tanto quanto você para Deus. O valor para Deus é o mesmo. Então aí está bem, né? Aí Jesus está olhando para aquelas pessoas e Jesus vai provar uma outra coisa aqui. Jesus nos mostra que nós não temos força para amar as pessoas. Como assim, pastor? Eu já falei disso. Humanamente a gente não tem força. Como é que eu vou amar meu inimigo? Eu nem gosto dele. Então vamos voltar aqui para o texto bíblico, no versículo 36, né? Diz assim, as pessoas, né? Versículo 35, perdão. E como o dia já fosse adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto, o dia já está se acabando. Manda eles embora para ir nos lugares, nas aldeias, para comprar pão, porque eles não têm o que comer. Veja só, como é que era o amor dos apóstolos? Como é que era? De sorriso, de abraço, tapinha nas costas, oi, tudo bem, tá, vem ouvir a palavra de Deus aqui, tá, né? Oi, tudo bem, né? Vem ouvir a palavra de Deus aqui, né? É assim, era de sorrisos, de abraços, de tapinhas nas costas, né? E na verdade, eles queriam que Jesus fizesse o quê com aquelas pessoas? E mandasse embora. Ai, não vejo a hora que eles vão embora, né? Não vejo a hora que suma. Eu quero que mais, eu não aguento mais, né? Tanta gente, nós não aguentamos, está me dando um treco, né? Pois bem, Jesus, ele está aqui, meus, vai dar uma outra lição, mas muito preciosa, né? Porque os apóstolos, eles têm uma proposta para Jesus no versículo 36. Senhor, manda elas embora, né? Tá aí, né? Manda embora, né? O que é isso aí? Sabe como é que chama isso? Falta de amor.
não quer compromisso. É aquele amor só de palavras e não de verdade. Como diz em 1 João, capítulo 3. Filhinhos, não ameis só de palavras. É aquela cena que o Tiago fala. Diz, olha, você está vendo a necessidade das almas e você quer despedir elas sem nada. Jesus, meus irmãos, na santa sabedoria, aqui no texto de Marcos nós não temos. Você tem que abrir lá em João. Então vamos comigo lá em João, no capítulo 6 também. Por isso que eu fiz confusão ontem, né? Tudo capítulo 6, desculpa, né? João capítulo 6 e versículo 6 também. É o mesmo texto, tá? Escrito de uma forma diferente por outro apóstolo. Capítulo 6, versículo 5, perdão. Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, né? E aí, Filipão? Então, disse para Filipe, o que ele disse para Filipe? Né? Versículo 5. Onde nós vamos comprar pão para estas pessoas comerem? Mas ele falava isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E aí, Filipão, onde é que nós vamos comprar pão para essas pessoas comer? Sabe qual foi a resposta do Filipe? A resposta do Filipe está aí, no versículo 7. O Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome apenas um pedacinho. Está vendo só? Você já pode voltar lá em Marcos. Volte lá em Marcos, no capítulo 6. Pode voltar lá, né? Versículo 27. Jesus disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, iremos nós e vamos comprar 200 dinheiro de pão para essas pessoas comerem. Veja só. Vamos voltar no que Jesus disse para Filipe. Filipe, presta atenção na pergunta. Existe uma chave espiritual muito grande aqui nessa pergunta. Onde vamos comprar pão para essa gente? O Filipe, ele faz o seguinte, ele mostra que não tem condições nenhuma, não dá. Nem 200 dinheiro de pão não é compra pão para todo mundo. Né? Não dá, não tem como, tá? Ele já vai respondendo direto lá para Jesus, para parar com a gracinha. Não dá, né? Agora, Jesus não está perguntando como, Jesus está perguntando o quê? Onde, para experimentá-lo. Jesus mostra que não era uma questão de condições humanas, mas uma questão de fé, uma questão de querer resolver o problema. Onde, Filipe? Não é como. Lembra que o profeta disse, vinde e comprai sem dinheiro. Se você olhar bem no capítulo 6, no versículo 35, não, 35? Não, é lá no Evangelho de João. Vamos para lá não precisa agora não. Jesus diz o seguinte, eu sou o pão da vida. Onde, Filipe, nós vamos encontrar pão? É que o Filipe ele não tinha estudado muito a Bíblia. Mas se ele tivesse estudado muito a Bíblia, ele poderia olhar para Jesus e dizer assim, Senhor Jesus, onde? Tem um lugar, Senhor. Tem um lugar. Onde, Filipe? Olha, a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor alimentou 3 milhões de pessoas no deserto por 40 anos. Então, para alimentar 5 mil só agora à tarde, é fácil demais. Né? Para quem já alimentou por 40 anos, deu pão para essas pessoas no deserto. Onde? Era só olhar para Jesus. Jesus é a solução do problema. Agora, que grande verdade, né? A gente não tem força para amar as pessoas. Tá bom, Filipe não está errado, ele está certo, porque ele está vendo do ponto de vista humano. É mais fácil ser indiferente, cruzar os braços, né? É mais fácil, meus irmãos, a gente despedir as pessoas por nada, né? Por nada, tá? A gente despede as pessoas das nossas vidas.
Por nada. Ah, mas foi uma coisa. Por nada. A gente quebra, queima uma ponte, acabou, né? O ódio, o ressentimento entra bem mais fácil no nosso coração do que o amor. Sempre vai haver, não dá, não posso, não consigo, não tenho, não vou. Amai uns aos outros como eu vos amei. É sempre fácil amar os fáceis de amar. Sabe que é como numa família, né? É mais fácil a gente amar os filhos que não dá trabalho nenhum, um pingo de trabalho. Mas se tiver um filho que dá trabalho, e aí? Qual que é a ordem de Jesus? Amar. É assim. Em qualquer área da nossa vida. Não vai ser diferente. Porque é uma ordem de Jesus, e ordem só pode ser cumprida pela fé. Jesus, ele dá uma ordem então. Vamos voltar no nosso texto de Marcos capítulo 6. Jesus, ele amou, ensinou eles a amar, e Jesus ensinou para eles outra coisa. Olha, por vocês não têm condições, tá? Não tem condições, e realmente o homem não tem condições. Mas Jesus dá uma ordem de fé. É uma ordem que contraria a convicção humana. Capítulo 6, versículo 37. E respondendo lhes disse: dai-lhes vós de comer. Acabaram de dizer: não dá, não tem jeito, não consigo, não posso. É impossível. E Jesus olha e diz: eu estou falando para vocês dar para eles o que comer. É isso. A ordem, meus irmãos, obrigava os discípulos, os apóstolos, a fazer alguma coisa. Olha o versículo 37. Respondendo, disse Jesus: dai-lhes vós de comer. E disseram: iremos nós e vamos comprar 200. Aí que veio aquela reclamação, tudo. E Jesus disse assim, no versículo 38, quanto pão vocês têm? Vai lá ver. Vê. Não tem nada, não tem pão. Nós não temos pão. Vai ver se você tem alguma coisa. Vai lá. A ordem, meus irmãos, obrigava os discípulos a fazer alguma coisa. Vai ver quanto pão vocês têm, tá? Vai lá. E é aquilo que nós acabamos de falar. Existe uma força em nós, invisível, estacionada lá dentro do nosso coração, que tem que ser tirada para fora, né? Jesus está dizendo para eles, Felipe, Tiago, João, Pedro, Bartolomeu, André, dá de comer para eles. Não, nós não tem. Vai ver certinho o que vocês têm. Se procurar, tem. Se procurar, tem. E aí eles começaram a procurar. Quando eles começaram a procurar, o que eles acharam? 5 pães e 2 peixinhos. Um deles disse: mas o que é isso para tanta gente? Calma, né? Calma lá. Fazer alguma coisa é agir pela fé, é amar pela fé. Quando nós começamos a nos aproximar das pessoas, quando você começa a conversar com aquelas pessoas, você descobre o que os apóstolos descobriram. Dá para ajudar. Dá para fazer alguma coisa. E quando você se aproxima delas, se interessa por elas, você tem algum pão aí? Não. Ih, coitado, você está levado à breca, né? E você tem alguma coisa aí? Ih, eu não tenho nada não. 2 levados à breca, né? E você tem alguma coisa? Aí criança, você sabe como é que é, né? Criança entrega tudo. Eu. Foi lá, tadinho moleque, né? Tinha 5 pãozinhos, 2 peixinhos, né? O apóstolo, dá logo isso aqui, moleque. Vamos pegar, tá confiscado, né? Não, é claro que não foi assim, né? Mas quando eles vão atrás, eles descobrem, quando eles começam a se movimentar, eles começam a encontrar. Então, irmãos, pela fé, nós nos aproximamos das pessoas, perguntamos quem elas são, o que elas têm, do que elas precisam. Está vendo? Há um movimento aí. É isso é amar pela fé. É quando você dá esse passo, tá? Você dá esse passo de fé. Jesus, ele tem uma passagem interessante com Pedro, que o Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, tá? Nós até cantamos essa musiquinha aí com as crianças. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, vai lá no mar de novo e joga a rede. E o Pedro disse: não, mas Senhor, eu fiquei a noite inteira pescando, estou com o braço cansado, né?
já estou indo embora, já até lavei a rede. E Jesus disse, né, para ele fazer aquilo, mas ele falou uma coisinha boa no final. Ele disse, bom, eu sei que não tem, mas pela tua palavra eu vou jogar as redes. Quando ele jogou as redes, o que aconteceu? Veio lá. É a mesma coisa o amor. Jesus disse, você precisa dar amor para as pessoas, você precisa amar as pessoas. Senhor, eu não consigo, mas lá dentro tem alguma coisa. Dentro de você tem uma sementinha do amor que foi plantada pelo Espírito Santo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que cutucar, você tem que encontrar. Você vai achar. Sabe como é que você acha? Quando você vai perguntando para as pessoas quem elas são, o que elas têm, do que elas precisam. Quando você se interessa pelas almas, se aproxima das almas, aí você vai conhecer. Isso é amar pela fé, se interessar pelas pessoas. Bem, irmãos, então fazer alguma coisa é agir pela fé. Está faltando a palavra coisa. Então, fazer alguma coisa é agir pela fé, é amar pela fé. Então, amar pela fé é quando você começa a realmente se movimentar em prol da outra pessoa. E você experimente fazer isso. Você vai ver que muita coisa muda. Jesus nos ensina, meus irmãos, a agradecer, porque eles achavam que não tinha condições, mas aí quando eles deram o passo de fé, que é ir atrás das pessoas, se interessar por elas, procurá-las, quem procura, acha. Você vai notar aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, né, que Jesus fez o quê? Jesus fez a multiplicação, tá? No versículo 41, ele tomou os 5 pães, os 2 peixes, levantou os olhos, abençoou, né? E meus irmãos, está todo mundo feliz agora. Todo mundo vai ficar feliz. Mas você sabe que houve uma coisa antes daquela grande alegria e grande felicidade. Sabe o que é? Agradecimento. Agradecer. Jesus nos ensina a agradecer e não reclamar. Até então estava só reclamando. Não tem, não dá, não posso, não consigo. Agora, encontrar alguma coisa, colocou na mão de Jesus, Senhor, eu estou indo atrás dessa pessoa, eu tô tentando, Senhor, aqui, eu peço que o Senhor me ajude a amar mais essa pessoa, que eu não estou conseguindo, é isso que Deus quer que você faça. E aí, às vezes, meus irmãos, o envolvimento desanima, sabe? Perguntaram para 5.000 pessoas, não tinha nada, só tinha 5, ou era verdade que eles eram todos uns coitados mesmo, ou era um bando de egoístas. Mas está tudo bem, nós temos que amar pela fé, correto? Tem que amar pela fé. Então, meus irmãos, quando nós amamos pela fé, nós vamos descobrir o que os apóstolos descobriram. Poucas pessoas contribuem, poucas. Você não vai ter aquela retribuição, parece que tanto você ama, e o que acontece? Menos é amado. Paulo falou isso. Eu tanto amo vocês e sou menos amado de vós, né? Mas era assim, ele continuava amando aquelas pessoas, aqueles irmãos, tá? Então, meus irmãos, os resultados pequenos nos faz reclamar. Por quê? Porque eu amei tanto essa pessoa me odeia. Olha, eu fiz tanto por aquela pessoa me decepcionou. Eu dei minha vida ali, olha o que eu ganhei, olha o que... Veja como Satanás planta a semente do desgosto, da desordem no nosso coração, como Satanás ele é astuto. Eu vou contar outra história, né, que foi nesse mesmo ano do Royal, né? O Royal ele veio e o diretor da missão veio também naquele ano, 1954. Diretor, secretário, veio todo mundo, né? Todo mundo veio ver o Brasil, veio ver como é que é os missionários, sabe? E tinha 2 missionários trabalhando muito, tinha 2 pastores brasileiros trabalhando muito, numa igrejinha pititica chamada Igreja Batista Calvário, sabe? A igreja tinha 5 anos de idade já, 4, né? Mas eles visitaram, uma semana inteira visitando, trabalhando, visitando, praticamente não veio ninguém, sabe? E esse secretário, ele podia sair reclamando, né? A nossa missão manda tanta oferta, tanto dinheiro, e olha, cheguei lá,
e ele viu que os missionários estavam trabalhando, mas ele agradeceu, ele disse, eu agradeço a Deus por poder participar desse sofrimento dos missionários, para saber que não é fácil. Ele agradeceu, ele começou a agradecer a Deus, e ele agradeceu isso publicamente, ele escreveu isso, mandou lá para outra América, sabe? Agradecendo a Deus por ter passado tudo aquilo ali, por ter poucas pessoas. Eu coloquei aqui, meus irmãos, né, os resultados pífios por causa disso, né? Porque às vezes você tem tão pouco resultado das pessoas que você ama e você acha que não está tendo resultado, que você não conseguiu resultado nenhum. O missionário, meus irmãos, ficou, o outro ficou também, só que o secretário foi embora. O secretário foi embora e no outro ano ele mandou o pastor que morreu ontem, o pastor João. Eles mandaram a família do pastor João. E naquele ano, ele pregou o evangelho. Sabe quem se converteu naquela igrejinha? A Mariazinha. Olha só. Mas o impressionante é que o secretário agradeceu. Ele não ficou reclamando. Ele amou o Brasil, ele agradeceu. Ele podia dizer, quer saber? Nós não vamos mandar um centavo mais para essas pessoas. Porque a gente é capaz de fazer isso. Igreja Batista do Calvário. Olha o nome, que um nome bonito, né, para uma igreja. Igreja Batista do Calvário. Foi naquela igrejinha lá que a irmã Mariazinha se converteu. Um ano depois, que esse secretário, ele agradeceu, num momento muito difícil de alguém agradecer. Porque você sair fazendo visitas, bate na porta, chama as pessoas, convida as pessoas. E as pessoas, às vezes, elas não vêm. Mas pode ser que depois de um ano, alguém vem, e você desanimado, e essa pessoa se converte, e através dessa pessoa que se converte, quantas almas já foram convertidas? A gente pensar só nessa serva de Deus que é a Mariazinha. E se a gente pensar naquele outro servo que é o pastor João, então eles amaram pela fé. Nós temos que aprender a amar as pessoas pela fé. Sabe o que as pessoas faziam na hora do culto? Jogavam pedras na hora do culto. Eles tinham esse costume de ficar jogando pedra lá no telhado para atrapalhar o culto, para amedrontar. Mas ele agradeceu, ele estava amando aquelas pessoas, gastando dinheiro com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não estavam dando amor, não estavam expressando amor e nada disso. Jesus, ele pega o mesmo produto, que é o pão, tá? Os apóstolos disseram o quê? O que é isso para tanto? Jesus, ele pega o mesmo produto, que é o pão. Ele fala, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo que Jesus agradeceu, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Está agradecendo o quê? Pelas almas. Te agradeço porque essas pessoas, elas não tinham para onde ir, ficaram comigo. E eu pude falar do seu amor para elas. Jesus evangelizou. Olha aí, é só você ler o capítulo 6 aí de Marcos. Pode ler comigo, né? No versículo 34, lá no fim. E Jesus começou a ensinar muitas coisas. Você acha que Jesus ia perder a oportunidade de falar do amor de Deus para elas? Não, Jesus não ia fazer isso, jamais. Agradecendo que os apóstolos estavam aprendendo. Senhor, eu te agradeço que esses homens aí, eles têm muito que aprender. Eles precisam aprender a amar as almas como eu amo. Eles precisam. Nós precisamos. Agradecer a oportunidade de poder ajudar. Como é bom poder ajudar. A gente brinca muito, né? Como é que é, irmão Renato? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Por isso que ele fala, você tem que me dar, eu vou na tua casa, você me dá um almoço, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu nem vou te convidar para não tirar a tua bênção, né? É o que ele fala aí, né? A D impressa para Deus, e tem mais essa parte ainda, né? Então, agradecer a providência divina, meus irmãos, é dizer assim, meu Deus, obrigado, porque o Senhor não deixou faltar pão para eles. Então, irmãos, veja como o amor vai aumentando. Como no final o amor vai aumentando só daquele passo dos apóstolos sair conversando com as pessoas.
O que você tem? Só isso, só de se aproximar das pessoas já foi o suficiente. Então, irmãos, os apóstolos, eles aprenderam a amar pela fé, né? Que Deus coloca pessoas de todo tipo na nossa frente todos os dias. Que essas pessoas, elas têm necessidades. Elas têm necessidades espirituais, morais, materiais, elas têm dificuldade física. Você está mexendo com gente. E gente tem, olha, é problema que não acaba mais. É um mundo de problemas. Que nós não temos força para amar. Né? Elas são importantes para Deus, né? E que é preciso amá-las pela fé. Tá? Você tem que entender que Jesus morreu por elas e que elas valem para Jesus o mesmo tanto que você vale. Isso é amar pela fé. Você pode orar para Deus e dizer: Senhor meu Deus, eu quero aprender a amar as pessoas pela fé. Eu sei, Senhor, que eu não consigo. Tem alguma pessoa que você não consegue amar? Você pegou ranço, você pegou mágoa, tristeza, tal. É uma oportunidade para nós de entregar e dizer: eu vou orar por essa pessoa, vou orar pelo filho dessa pessoa, eu vou orar pelo trabalho dessa pessoa, vou orar para essa pessoa se converter. Eu vou investir, eu vou fazer isso aí.